Se você tem sonhos enormes, mas se sente completamente paralisado, porque não tem capital suficiente, porque não tem a estrutura pronta, porque não tem todas as condições perfeitas alinhadas, você precisa entender uma coisa agora. Você está vibrando na frequência errada. E essa frequência está sabotando cada movimento que você tenta fazer. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que os milionários de verdade não esperam estar prontos. Eles não esperam ter tudo organizado. Eles não esperam as estrelas se alinharem. Eles fazem algo que parece contraditório, mas que é a essência da criação de riqueza real. Eles pensam na visão de bilhões. Eles começam com a ação de hoje. E o mais importante, o que realmente separa eles de todo mundo, é que eles vibram como milionários antes de ter o primeiro milhão no banco. Você foi programado desde criança para acreditar que precisa estar completamente pronto antes de começar qualquer coisa, que precisa ter todo o conhecimento, todo o dinheiro, todas as ferramentas, todas as conexões. Esse paradigma mental está travando você num ciclo infinito de preparação sem execução. E enquanto você espera, enquanto você planeja, enquanto você se prepara, sua mente subconsciente está vibrando em escassez. Está emitindo a frequência de alguém que ainda não é digno, que ainda não está pronto, que ainda não merece prosperar. E a lei da vibração, que Bob Proctor passou a vida inteira ensinando, não funciona baseada no que você quer ou no que você espera ter um dia. Ela funciona baseada na frequência que você está emitindo agora, neste exato momento. Os milionários dominaram algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Eles sabem que pensar grande não é sobre ego, é sobre vibração. Eles sabem que começar pequeno não é sobre mediocridade, é sobre ação imediata que prova frequência. E eles sabem que agir como milionário antes de ser milionário não é fingimento. É a única maneira de reprogramar o subconsciente para manifestar abundância. Quando você pensa pequeno, você vibra pequeno, você age pequeno, você manifesta pequeno. Mas quando você expande sua visão até o impossível, quando você age hoje com o que tem hoje, e quando você trata cada decisão, cada investimento, cada momento como um milionário trataria, você muda sua frequência vibracional completamente. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como reprogramar sua mente para pensar expansivamente sem fantasiar, como agir imediatamente sem sabotar e como vibrar na frequência de abundância, mesmo que hoje você esteja começando do absoluto zero. Você vai entender por que a paralisia não é falta de coragem, é um paradigma específico operando no seu subconsciente. Vai descobrir por que começar pequeno com mentalidade de bilhões é completamente diferente de começar pequeno pensando pequeno. E vai aprender a técnica exata que Bob Proctor ensinou para alinhar visão, ação e vibração de uma forma que torna a manifestação de riqueza inevitável. Isso muda tudo. Sua vida financeira nunca mais vai ser a mesma depois que você entender o que está prestes a descobrir. Desenvolvimento. Se você olha para os últimos anos da sua vida e percebe que tem sonhos gigantes, visões enormes, planos ambiciosos, mas nada realmente sai do papel, existe uma razão muito específica para isso. E não é o que te ensinaram. Não é falta de disciplina, não é falta de oportunidade, não é falta de sorte. É um paradigma mental invisível chamado perfeccionismo disfarçado de prudência. Você foi programado para acreditar que começar sem estar completamente pronto é irresponsabilidade, que dar o primeiro passo sem ter certeza absoluta é desperdício de tempo, que agir antes de dominar tudo é amadorismo, e esse paradigma está matando seus sonhos um dia de cada vez. Bob Proctor descobriu através de décadas estudando mentes milionárias que as pessoas que realmente prosperam nunca esperam estar prontas.
Eles começam despreparados, eles avançam sem garantias, eles constroem enquanto aprendem. E isso não é impulsividade, é compreensão profunda da lei da vibração. Porque quando você fica esperando o momento perfeito, quando você adia seus sonhos até ter todas as respostas, você está vibrando numa frequência muito clara, a frequência de alguém que não acredita que merece começar agora. Seu subconsciente está registrando essa vibração e manifestando mais razões para você continuar esperando. Mais obstáculos, mais dúvidas, mais desculpas perfeitamente lógicas. A diferença entre uma visão real e uma ilusão está exatamente aqui. Visão é quando você pensa grande e age. Ilusão é quando você pensa grande e fantasia. Milionários têm visões expansivas, mas eles ancoram essas visões em ação imediata. Eles pensam em construir um império de 100 milhões, mas hoje eles fazem a ligação, escrevem o e-mail, investem os primeiros R$ 100. A visão mantém a frequência alta, a ação prova que a frequência é real. Quando você só pensa sem agir, seu subconsciente sabe que você está mentindo para si mesmo. E a lei da vibração não responde a mentiras, ela responde a frequências autênticas. Seu cérebro foi projetado com um mecanismo chamado sistema reticular ativador. E a neurociência moderna confirma o que Bob Proctor sempre ensinou. Esse sistema filtra sua realidade baseado no que você programa nele. Se você programa medo de começar sem estar pronto, ele vai te mostrar todos os riscos. Se você programa a crença de que a ação imperfeita ainda é ação valiosa, ele vai te mostrar todas as oportunidades. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas confunde preparação com procrastinação. Elas chamam de planejamento estratégico, o que na verdade é medo disfarçado. E enquanto o tempo passa, enquanto elas estudam mais um curso, leem mais um livro, esperam mais um sinal, sua vibração está gritando para o universo: eu não estou pronto, eu não mereço, eu não sou capaz ainda. A Bíblia já revelava isso há milênios. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, está escrito: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca ceifará. Isso não é apenas sabedoria antiga, é a lei da vibração em linguagem espiritual. Se você fica esperando as condições perfeitas, se você fica analisando todos os riscos, se você fica paralisado pelo medo de começar errado, você nunca vai semear. E se você nunca semeia, jamais vai colher. Milionários entendem que semear com medo ainda é melhor do que não semear, que plantar mesmo sem dominar tudo sobre agricultura ainda produz alguma coisa, que a ação imperfeita gera aprendizado, que a preparação eterna nunca vai gerar. Você já percebeu quantas vezes adiou um sonho porque faltava algo? Faltava dinheiro, faltava conhecimento, faltava conexão. Faltava experiência. E todo ano você olha para trás e vê que desperdiçou 12 meses esperando estar pronto. Bob Proctor sempre dizia que as pessoas mais preparadas raramente são as mais bem-sucedidas, porque preparação pode se tornar uma prisão mental. Um ciclo infinito onde você sempre encontra mais uma coisa que precisa aprender, mais uma habilidade que precisa dominar, mais um recurso que precisa ter antes de começar. E enquanto isso, sua vibração está manifestando mais escassez, mais atraso, mais frustração. Pense assim, sua mente é como um carro de luxo, equipado com tudo que você precisa para chegar a qualquer destino. Mas você mantém esse carro parado na garagem, esperando a estrada perfeita, sem buracos, sem curvas, sem obstáculos. Enquanto isso, milionários estão dirigindo carros simples, enfrentando estradas imperfeitas, mas chegando aos destinos. Eles não esperam condições ideais. Eles criam condições através da ação. E aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa estar pronto para vibrar como milionário. Você precisa vibrar como milionário para ficar pronto. A frequência vem primeiro. A manifestação vem depois. Mas a maioria inverte isso e fica presa para sempre.
O próximo ponto é ainda mais importante. Porque mesmo que você decida começar agora, mesmo que você quebre o paradigma da preparação eterna, existe outro erro mortal que sabota 90% das pessoas que finalmente dão o primeiro passo. Agora você precisa entender algo que Bob Proctor martelou durante 60 anos e que a maioria das pessoas nunca vai aceitar. Sua mente foi feita para o infinito, não para contas do mês. Você foi programado para pensar pequeno, para ser realista, para não sonhar alto demais, porque isso seria arrogância ou ilusão. Mas Bob Proctor descobriu que pensar pequeno não é humildade, é vibração de escassez. E a lei da vibração não recompensa a humildade falsa, ela responde à frequência real que você emite. Quando você pensa pequeno, quando você limita seus sonhos ao que parece possível baseado na sua realidade atual, você está programando seu subconsciente para manifestar mais do mesmo. A diferença entre pensar grande como frequência vibracional e fantasiar como fuga da realidade está na ação. Milionários pensam em construir impérios, em gerar milhões, em impactar milhares de vidas. Mas eles não ficam apenas sonhando. Eles pegam essa visão expansiva e usam como combustível para agir hoje. A visão grande mantém a vibração alta. A ação consistente prova que a vibração é autêntica. Mas quando você pensa grande sem agir, seu subconsciente registra isso como fantasia. E fantasia não tem poder de manifestação, porque não tem frequência verdadeira. Seu cérebro tem um sistema chamado sistema reticular ativador, e a neurociência moderna confirmou o que mestres como Bob Proctor sempre ensinaram. Esse sistema funciona como um filtro da sua realidade. Ele mostra para você aquilo que você programa nele através dos seus pensamentos dominantes. Se você pensa pequeno, se você se limita ao que parece seguro e realista, seu RAS vai filtrar sua realidade para te mostrar apenas oportunidades pequenas, seguras, realistas. Você literalmente não vai enxergar as oportunidades maiores, mesmo que elas estejam bem na sua frente, porque sua programação mental não está sintonizada nessa frequência. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que existe uma maneira certa de pensar e uma maneira errada. E a maneira certa não é pensar em termos do que você tem agora ou do que parece possível agora. É pensar em termos de avanço constante em direção a algo muito maior do que sua realidade atual. Milionários expandem a visão diariamente. Eles não olham para a conta bancária e pensam, bom, posso sonhar com 10% a mais. Eles olham para a conta bancária e pensam, isso aqui é apenas o começo, eu vou multiplicar isso por 100, por 1000. E essa expansão mental não é ilusão quando vem acompanhada de ação real. Bob Proctor sempre ensinou que você precisa fazer um seminário mental todos os dias. Dedicar tempo para expandir conscientemente sua visão, para pensar em resultados muito maiores do que você está manifestando agora, para vibrar numa frequência de abundância ilimitada. Porque se você não faz isso intencionalmente, seu subconsciente vai operar no piloto automático baseado na programação antiga. E a programação antiga é escassez, é limitação. É pensar em termos de sobrevivência ao invés de prosperidade expansiva. É focar em problemas ao invés de possibilidades. E enquanto você mantém esse padrão mental, a lei da vibração continua manifestando mais do mesmo. A Bíblia já revelava isso há milênios. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, está escrito que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Mas a maioria das pessoas nem chega perto de pedir ou pensar grande porque foram condicionadas a acreditar que sonhos grandes são perigosos, que ambição é egoísmo, que querer muito é arrogância. Então elas pensam pequeno, vibram pequeno, manifestam pequeno e chamam isso de humildade quando na verdade é apenas medo disfarçado. Agora me responde uma coisa bem honesta.
Seus sonhos te assustam ou te entediam? Porque se seus objetivos não te assustam um pouco, se suas metas não parecem impossíveis à primeira vista, você está pensando pequeno demais. Milionários têm visões que parecem absurdas para quem está olhando de fora. Mas para eles, essas visões são apenas a expansão natural da frequência em que eles já estão vibrando. Eles não estão inventando algo do nada. Estão apenas sintonizando conscientemente com possibilidades que sempre estiveram disponíveis, mas que a maioria nunca vai acessar porque nunca expande a mente o suficiente. Pensa assim: pensar pequeno é como plantar uma semente de limão e esperar colher laranjas. A lei da vibração não funciona assim. O que você planta na sua mente através dos seus pensamentos dominantes é exatamente o que você vai colher na sua realidade através das suas manifestações. Se você planta pensamentos de limitação, de medo, de escassez, de sonhos pequenos e seguros, você vai colher uma vida limitada, com medo, com escassez, com resultados pequenos e seguros. Mas se você planta pensamentos de expansão, de possibilidades ilimitadas, de abundância crescente, de sonhos que te assustam e te inspiram ao mesmo tempo, você programa seu subconsciente para manifestar algo completamente diferente. Milionários não pensam grande porque já são milionários. Essa é a grande inversão que a maioria nunca entende. Eles se tornaram milionários porque pensaram grande primeiro, porque vibraram numa frequência de abundância expansiva antes de ter qualquer prova física, porque programaram o subconsciente com visões tão grandes que não tinham outra opção a não ser agir de forma consistente até manifestar. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Expandir sua visão até o ponto onde pensar pequeno se torna impossível. Até o ponto onde voltar para a mediocridade mental dói mais do que arriscar pensar grande. O que vem agora muda tudo. Porque você pode pensar o quanto quiser em bilhões, em impérios, em abundância ilimitada. Mas se você não entender o próximo ponto, toda essa expansão mental vai virar apenas fantasia sem poder de manifestação. Aqui está onde a maioria comete o erro fatal. Elas finalmente decidem pensar grande, expandem a visão, vibram numa frequência mais alta. E aí param. Ficam presas na etapa do pensamento. Esperam que o universo manifeste tudo de uma vez. E quando nada acontece, concluem que a lei da vibração não funciona, que manifestação é ilusão, que sonhar grande foi um erro. Mas o problema não está na lei. O problema está na aplicação incompleta. Porque Bob Proctor sempre ensinou que pensar grande sem ação não é vibração de abundância, é fantasia de escassez disfarçada. Começar pequeno é frequência de abundância quando feito da forma correta. E a forma correta não é começar pequeno pensando pequeno. É começar pequeno com mentalidade de bilhões. É dar o primeiro passo, por menor que seja, vibrando na certeza de que esse passo é o início de algo exponencialmente maior. Milionários não desprezam os começos humildes. Eles valorizam o primeiro real como se fosse o primeiro milhão. Porque entendem a lei da causa e efeito. Entendem que pequenas ações executadas com vibração correta geram resultados grandes. Mas pequenas ações executadas com vibração de escassez geram apenas frustração. A diferença é sutil, mas muda tudo. Você pode estar começando um negócio com pouquíssimo capital. Pode estar investindo apenas R$ 100 por mês. Pode estar construindo algo do zero, sem estrutura nenhuma. Mas se você trata esses R$ 100 como um bilionário trata 1 milhão, se você toma decisões sobre esse negócio pequeno como um CEO de multinacional toma decisões, se você vibra em cada ação como alguém que está construindo um império, mesmo que hoje só exista uma semente, você está na frequência certa. Você está começando pequeno, mas vibrando grande. E a lei da vibração responde à frequência, não ao tamanho da ação.
Napoleon Hill descobriu através de suas pesquisas que todos os grandes empreendedores tinham algo em comum: definitividade de propósito. Eles sabiam exatamente onde queriam chegar. E essa clareza transformava até os menores passos em movimentos estratégicos em direção ao objetivo maior. Eles não faziam coisas pequenas de forma desleixada, achando que podiam melhorar depois. Eles faziam coisas pequenas com excelência de milionário desde o início, porque a excelência é uma vibração. A mediocridade também é uma vibração. E você não pode vibrar mediocridade na ação pequena, esperando manifestar excelência no resultado grande. Bob Proctor sempre dizia que ação prova sua vibração e inação prova seu medo. Você pode falar o quanto quiser que acredita em abundância. Pode afirmar que vibra em prosperidade. Pode visualizar riqueza todos os dias. Mas se você não age, seu subconsciente sabe que você não acredita de verdade. E quando há contradição entre o que você diz e o que você faz, a lei da vibração sempre responde ao que você faz. Porque a ação é frequência tangível, é vibração manifestada no mundo físico. E quando você age, mesmo que seja um passo pequeno, você está dizendo para o universo: eu acredito, eu mereço, eu estou pronto para receber. O grande erro que destrói a maioria das pessoas nesse ponto é que elas começam pequeno pensando pequeno. Elas olham para os R$ 100 e pensam: é só R$ 100, não vai mudar nada, mas vou tentar. Elas olham para o primeiro cliente e pensam: é só um cliente, ainda estou longe de onde quero chegar. Elas olham para o pequeno progresso e sentem vergonha ao invés de celebração. E essa frequência de desvalorização do começo é escassez pura. É a vibração de alguém que não acredita que merece construir algo grande. É o paradigma mental dizendo: eu não sou digno de começar impérios, eu só posso lidar com coisas pequenas. A Bíblia ensina em Mateus, capítulo 17, versículo 20, sobre a fé do grão de mostarda. A menor das sementes que se transforma na maior das árvores. Isso não é apenas uma parábola bonita, é a lei da vibração em linguagem espiritual. O tamanho do começo não determina o tamanho do resultado. A frequência com que você trata o começo é que determina. Você pode plantar um grão minúsculo com a certeza vibracional de que ele vai se tornar uma árvore imensa. Ou pode plantar uma semente grande com a dúvida de que ela talvez nem brote. A vibração da certeza manifesta crescimento. A vibração da dúvida manifesta estagnação. Agora pensa bem, você desvaloriza seus primeiros passos ou celebra como milionário? Porque a forma como você trata o começo programa seu subconsciente para como ele vai manifestar o meio e o fim. Se você começa com vergonha, você vai continuar com vergonha. Se você começa com gratidão e celebração, você programa continuidade de abundância. Milionários não ficam esperando ter muito para celebrar muito. Eles celebram cada centavo como se fosse uma fortuna, cada pequena vitória como se fosse um marco gigante, porque sabem que celebração é uma frequência magnética que atrai mais do mesmo. Aqui está uma imagem que vai clarear tudo na sua mente. Imagina um bilionário que herdou tudo e trata R$ 1.000 como se fosse lixo. E imagina um milionário que construiu do zero e trata R$ 1.000 como uma semente valiosa que precisa ser investida com sabedoria. Mesma quantia, frequências completamente opostas. O bilionário que desperdiça vai perder tudo. O milionário que valoriza vai multiplicar tudo, porque a lei da vibração não responde ao que você tem, responde a como você vibra com o que tem. Começar pequeno não diminui sua visão. Começar pequeno com a vibração correta prova que você é capaz de construir impérios, porque quem não consegue vibrar abundância com pouco nunca vai conseguir vibrar abundância com muito. Quem não trata R$ 100 como tesouro, não vai tratar 1.000.000 como bênção. Quem não valoriza o primeiro cliente, não vai saber liderar 1.000 clientes.
A frequência se estabelece no começo. E se a frequência é escassez, todo o resto vai ser escassez, manifestada em escalas maiores. Mas se a frequência é abundância desde o primeiro passo, toda a jornada vai ser abundância, se multiplicando exponencialmente. Espera só até você entender o que vem agora, porque você pode pensar certo, pode agir certo, mas se você perde o próximo ponto, se você não entende o que separa quem constrói riqueza real de quem fica preso em ciclos de quase sucesso, tudo desmorona. Isso aqui vai explodir sua mente. Bob Proctor passou a vida inteira ensinando uma verdade que a maioria rejeita porque parece impossível. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E aqui está o segredo que muda tudo. Você precisa ser milionário internamente antes de ter milhões externamente. Você precisa vibrar na frequência de abundância antes de manifestar abundância tangível. E a forma mais poderosa de fazer isso é agir como milionário antes de ser milionário. Não fingir, não mentir, não viver além das suas posses, mas tomar decisões, ter posturas, usar linguagem, fazer investimentos exatamente como um milionário faria. A lei da vibração funciona assim. Você emite uma frequência através de quem você é sendo agora. E o universo manifesta experiências que correspondem a essa frequência. Se você vibra como alguém que está esperando ficar rico para começar a agir como rico, você nunca vai ficar rico. Porque a frequência de espera é escassez. É vibração de quem ainda não é digno, que ainda não merece, que ainda não está pronto. Mas se você começa a vibrar como alguém abundante agora, se você toma decisões como alguém próspero toma, se você trata tempo e dinheiro e oportunidades como um milionário trata, você muda sua frequência. E quando a frequência muda, a manifestação muda automaticamente. Milionários tratam tempo como o ativo mais valioso que existe. Eles não desperdiçam horas em coisas que não geram resultado. Eles protegem o tempo com a mesma ferocidade que protegem dinheiro. E você pode fazer isso agora. Não precisa ter milhões para valorizar suas horas como se cada uma valesse R$1.000. Não precisa ter sucesso para eliminar distrações e focar em ações de alto impacto. Essa é vibração de milionário. Isso é agir como alguém abundante age. Milionários investem em si mesmos constantemente. Educação, desenvolvimento, mentorias, ferramentas que aumentam produtividade. E você pode fazer isso agora mesmo que tenha pouco. Você pode separar 10% da sua renda, por menor que seja, para investir no seu próprio crescimento. Pode comprar um livro ao invés de desperdiçar em futilidade. Pode pagar um curso ao invés de gastar em distração. Essa é vibração de milionário. É decidir que você vale o investimento, que seu futuro merece sacrifício presente, que você é prioridade. Milionários tomam decisões rápidas e agem imediatamente. Eles não ficam paralisados por análise eterna. Não perdem oportunidades por excesso de cautela. Eles avaliam, decidem, executam. E você pode fazer isso agora. Pode parar de adiar decisões importantes por medo. Pode começar a confiar na sua intuição guiada pela visão clara. Pode agir com convicção, mesmo sem ter todas as respostas. Essa é vibração de milionário. É frequência de alguém que confia no próprio discernimento e assume responsabilidade pelos resultados. Aqui está a diferença crítica. Agir como milionário não é fingir ser milionário. Não é comprar coisas caras que você não pode pagar. Não é ostentar riqueza que não existe. Isso é ego, não é vibração. Ego é máscara. Vibração é essência. Quando você age como milionário, você está alinhando sua essência interna com a frequência de abundância. Você está reprogramando seu subconsciente através de ações consistentes que provam: eu sou alguém próspero, eu mereço abundância, eu vibro em riqueza. Bob Proctor ensinava um exercício poderoso chamado exercício do espelho. Todos os dias, você olha nos próprios olhos no espelho e declara:
Eu sou abundante agora. Eu sou próspero agora. Eu sou milionário em frequência agora. E você repete isso até que seu subconsciente aceite como verdade, até que a vibração de abundância se torne sua frequência natural, porque seu subconsciente não distingue entre o que é real fisicamente e o que é real vibratoriamente. Se você vibra como milionário consistentemente, seu subconsciente programa sua realidade para manifestar riqueza física. A Bíblia já ensinava isso há milênios. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele finge ser, não como ele quer ser, como ele pensa, como ele vibra, assim ele é. E seus resultados externos sempre vão refletir quem você é sendo internamente. Se você é escassez disfarçada de ambição, vai manifestar frustração. Se você é abundância autêntica agindo no mundo, vai manifestar prosperidade. Agora responde bem honesto. Suas decisões diárias refletem escassez ou abundância? Quando você acorda, você pensa como pobre ou como rico? Quando investe tempo, você age como alguém desesperado ou como alguém estratégico? Quando gasta dinheiro, você vibra medo ou vibra sabedoria? Porque cada microescolha que você faz está emitindo uma frequência. E a soma de todas essas frequências determina sua realidade manifestada. Aqui está uma imagem que vai te ajudar a internalizar isso. Você pode estar dirigindo um carro velho neste momento. Pode estar morando num lugar simples. Pode ter uma conta bancária pequena. Mas milionários também começaram assim. A diferença é que eles dirigiam carros velhos com mentalidade de quem está construindo uma frota. Moravam em lugares simples, com vibração de quem está construindo um império imobiliário. Tinham contas bancárias pequenas, mas tratavam cada centavo com a sabedoria de quem vai gerenciar milhões. A circunstância externa não determinava a frequência interna. A frequência interna determinava a transformação da circunstância externa. Milionários não agem como milionários porque têm milhões. Têm milhões porque sempre agiram como milionários. Sempre vibraram na frequência de alguém próspero. Sempre tomaram decisões baseadas em abundância e não em medo. Isso começou muito antes de terem qualquer prova física. Começou quando eles decidiram reprogramar o subconsciente através de ações consistentes que provavam uma nova identidade. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Parar de esperar ter para começar a ser. Começar a ser agora para poder ter depois. Bob Proctor guardou o melhor para o próximo ponto. E é exatamente aí que 90% das pessoas desistem porque não entendem a importância da repetição consciente. Prepare-se, porque o que vem agora é o que separa quem transforma vibração em manifestação real de quem fica apenas sonhando. Existe uma técnica que Bob Proctor ensinou durante décadas e que tem o poder de reprogramar completamente seu subconsciente em 90 dias. Chama-se Seminário Mental Diário, e a maioria das pessoas ignora porque parece simples demais, porque exige disciplina diária, porque não dá resultado instantâneo. Mas milionários sabem que reprogramação mental profunda não acontece com esforço ocasional. Acontece com repetição espaçada consistente. Acontece quando você dedica tempo sagrado todos os dias para realinhar conscientemente sua vibração antes que o mundo externo contamine sua frequência. O seminário mental funciona assim. Você separa um tempo específico todo dia, de preferência pela manhã, antes de qualquer distração externa, e você programa intencionalmente seu subconsciente com a vibração que quer manifestar. Você pensa grande de forma deliberada, visualiza seus objetivos já conquistados, sente as emoções de quem já vive na abundância que você está construindo e faz isso repetidamente até que seu subconsciente aceite essa nova programação como realidade. Pela manhã, você implanta a visão. Você expande conscientemente sua mente pensando nos resultados que quer manifestar.
não de forma vaga, de forma específica, detalhada, emocional. Você vê sua conta bancária com os números que quer ver. Você sente a sensação de dirigir o carro que quer dirigir. Você vive mentalmente a vida que está construindo fisicamente. E isso não é fantasia quando vem acompanhado de ação. Isso é programação intencional do sistema reticular ativador. Você está dizendo para seu cérebro: isso aqui é o que importa, mostre-me oportunidades que levam a isso. Durante o dia, você age pequeno, mas com frequência grande. Você executa as tarefas práticas, faz as ligações, envia os e-mails, investe o dinheiro, toma as decisões. Mas faz tudo isso vibrando como alguém que está construindo algo exponencialmente maior. Cada ação pequena é tratada como passo estratégico de um plano maior. Cada investimento pequeno é celebrado como se fosse um marco importante. Você não separa a visão da manhã da ação do dia. Você mantém a frequência alta enquanto executa no mundo físico. À noite, antes de dormir, você faz a revisão mental. Você relembra o dia vibrando em gratidão por cada progresso, por menor que seja. Você reprograma qualquer erro ou falha como aprendizado valioso. Você visualiza novamente os objetivos maiores e adormece com a frequência de alguém que está manifestando abundância inevitavelmente. E isso é crucial, porque as últimas impressões que você coloca no subconsciente antes de dormir são as que ele processa durante a noite inteira. Se você dorme em escassez, acorda em escassez. Se dorme em abundância, acorda em abundância. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reprogramar, funciona através de repetição consistente. Estudos mostram que leva aproximadamente 90 dias de prática diária para quebrar um paradigma antigo e estabelecer um novo. 90 dias de seminário mental diário podem desfazer décadas de programação de escassez, mas a maioria desiste na primeira semana. Porque não vê resultado imediato, porque acha perda de tempo, porque subestima o poder da repetição consciente. Bob Proctor sempre enfatizava que você precisa saturar sua mente com a visão que quer manifestar. Não adianta pensar grande uma vez por semana. Não adianta visualizar quando você se lembra. Não adianta afirmar abundância só quando as coisas estão indo bem. Você precisa programar seu subconsciente diariamente, consistentemente, persistentemente, até que pensar em termos de abundância se torne mais natural do que pensar em termos de escassez. Até que vibrar em prosperidade exija menos esforço do que vibrar em medo. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, ensinou que nós nos tornamos aquilo que pensamos na maior parte do tempo. Não aquilo que queremos ser, não aquilo que tentamos ser ocasionalmente, aquilo que efetivamente ocupamos nossa mente pensando. E a maioria das pessoas passa o dia inteiro pensando em problemas, em contas, em dificuldades, em obstáculos. E aí se perguntam por que manifestam mais problemas, mais contas, mais dificuldades, mais obstáculos. Porque a lei da vibração responde ao pensamento dominante, não ao pensamento ocasional. A Bíblia já ensinava isso há milênios. Em Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito: não cesses de falar deste livro, antes medita nele dia e noite. Dia e noite. Não quando der vontade. Não quando as coisas estiverem difíceis. Constantemente. Porque meditação constante programa o subconsciente. E subconsciente programado corretamente manifesta prosperidade automaticamente. Agora me responde, o que você programa no seu subconsciente antes de dormir? Qual é a última coisa que você pensa antes de desligar a consciência? Porque se você dorme preocupado com contas, seu subconsciente passa a noite inteira processando escassez. Se você dorme grato por progressos e visualizando abundância, seu subconsciente passa a noite inteira processando prosperidade. E você acorda com a frequência que dormiu. Aqui está uma imagem poderosa. Seu subconsciente é como solo fértil. Ele não julga o que você planta.
ele apenas faz crescer. Milionários plantam sementes de abundância todos os dias através do seminário mental. Eles saturam a mente com visões de prosperidade, com afirmações de riqueza, com emoções de sucesso, e o subconsciente faz essas sementes crescerem inevitavelmente. Mas a maioria das pessoas planta ervas daninhas de preocupação sem nem perceber, e depois reclama que o jardim está cheio de problema. 10 minutos de seminário mental pela manhã. 10 minutos à noite antes de dormir. 90 dias consecutivos. Isso reprograma décadas de paradigma de pobreza. Mas você precisa ser disciplinado, precisa ser consistente, precisa tratar esses 20 minutos diários como sagrados. Porque eles são o investimento mais importante que você pode fazer. São o momento onde você assume controle consciente da sua vibração, ao invés de deixar o mundo externo programar você. Quase ninguém consegue aplicar isso, porque exige disciplina sem recompensa imediata. Mas os que aplicam transformam tudo em 3 meses. Porque reprogramação profunda não é evento, é processo. E processo exige paciência com persistência. Mas espera só até você entender o próximo ponto, porque você pode fazer tudo certo até aqui e ainda assim sabota tudo através de 3 erros sutis que destroem a frequência sem você perceber. Agora vem a parte que Bob Proctor mais alertava e que a maioria ignora até ser tarde demais. Existem 3 erros específicos que destroem completamente sua frequência, mesmo quando você está fazendo tudo certo. E o mais perigoso é que esses erros são sutis. Eles se disfarçam de prudência, de realismo, de humildade. Mas, na verdade, são vibrações de escassez sabotando sua manifestação de abundância. O primeiro erro mortal é pensar grande, mas duvidar. Você expande a visão, imagina os milhões, visualiza o sucesso, mas no fundo, bem no fundo, uma voz sussurra: será que isso é realmente possível para mim? E aí, você tem vibração dividida. Metade da sua frequência está em abundância, metade está em dúvida. E vibração dividida não manifesta nada, porque a lei da vibração responde à frequência dominante, não à frequência ocasional. Se você duvida mais do que acredita, vai manifestar dúvida. Se você teme mais do que confia, vai manifestar medo. Bob Proctor sempre ensinou que fé é frequência vibracional. Não é apenas acreditar intelectualmente, é vibrar em certeza absoluta mesmo sem prova física. É manter a frequência de abundância mesmo quando a conta bancária mostra escassez. É continuar agindo como milionário mesmo quando os resultados ainda não chegaram. E dúvida é interferência nessa frequência. É ruído que distorce a transmissão. Você pode estar emitindo 90% de abundância, mas se tem 10% de dúvida, esses 10% cancelam os 90%. Porque manifestação exige frequência limpa. O segundo erro mortal é começar pequeno com vergonha. Você finalmente age, dá o primeiro passo, investe os primeiros R$ 100, mas sente vergonha porque é pouco, fica com medo do julgamento, esconde o que está fazendo porque ainda é pequeno demais para impressionar alguém. E essa vibração de vergonha é escassez pura. É a frequência de alguém que não acredita que merece começar, que acha que pequeno é inferior, que vibra em constrangimento ao invés de vibrar em orgulho pelo início da jornada. Milionários celebram cada começo como se fosse uma conquista gigante. Eles vibram em gratidão pelos primeiros R$ 100, como se fossem os primeiros 100 mil. Não porque estão iludidos, mas porque entendem que vibração de celebração atrai mais razões para celebrar. Vibração de vergonha atrai mais razões para se envergonhar. Se você começa vibrando constrangimento, vai continuar manifestando situações constrangedoras. Mas se você começa vibrando orgulho e gratidão, programa o subconsciente para manifestar mais progressos dignos de orgulho e gratidão. O terceiro erro mortal, e talvez o mais destrutivo, é agir como milionário apenas quando dá certo.
Você vibra abundância quando as coisas estão fluindo. Mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, no primeiro mês sem resultado, você volta para a vibração de escassez. Você volta a duvidar, volta a ter medo, volta a pensar pequeno. E isso é condicionalidade. É vibração dependente de circunstância externa, e manifestação real exige vibração incondicional. Bob Proctor sempre enfatizava que resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Se seu paradigma muda baseado em resultado, você nunca vai mudar o resultado, porque você está deixando o externo programar o interno. Mas a lei da vibração funciona ao contrário. O interno precisa programar o externo. Você precisa manter a frequência de abundância independente do que está acontecendo fisicamente. Precisa continuar vibrando como milionário mesmo quando a conta está vazia. Precisa continuar pensando grande mesmo quando o progresso é lento. Precisa continuar agindo com certeza mesmo quando a dúvida tenta te consumir. Napoleon Hill descobriu através de suas pesquisas que fé aplicada precisa ser constante, não condicional. Fé que depende de prova não é fé, é reação. Fé verdadeira é vibração mantida, apesar da ausência de prova. É frequência sustentada mesmo quando tudo parece estar contra você. E é exatamente essa fé incondicional que reprograma o subconsciente profundamente. Porque quando você mantém a vibração sem depender de validação externa, você prova para seu próprio subconsciente que a nova programação é real. A Bíblia alerta sobre isso em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Fala sobre o homem de ânimo dúbio, que é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Esse homem não receberá coisa alguma do Senhor, porque é instável em todos os seus caminhos. Vibração instável não manifesta. Frequência que oscila entre fé e dúvida, entre abundância e escassez, entre certeza e medo. Essa frequência cancela a própria manifestação. Você precisa estabilizar a vibração. Precisa ancorar a frequência em abundância, independente da circunstância. Agora responde com toda honestidade. Qual desses 3 erros está operando na sua vida agora? Você pensa grande, mas duvida no fundo? Você age, mas sente vergonha porque ainda é pequeno? Você vibra a abundância apenas quando as coisas estão dando certo? Porque identificar o erro é o primeiro passo para corrigi-lo. E se você não corrige, pode fazer todo o resto certo que ainda vai sabotar a própria manifestação. Aqui está uma metáfora que vai clarear tudo. Dúvida é como dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Você se move, mas queima o motor. Você avança, mas destrói o veículo no processo. Vibração dividida funciona assim. Você manifesta alguma coisa, mas não sustenta. Você atrai oportunidade, mas sabota. Você começa a prosperar, mas volta para a escassez. Porque a frequência não está limpa, está contaminada por interferência. E aqui está a verdade que dói, mas liberta. A vibração de vou tentar é a escassez disfarçada de esperança. Tentar implica dúvida, implica possibilidade de falha, implica falta de compromisso total. Milionários não tentam, eles decidem e executam. Não existe tentativa na vibração deles. Existe certeza absoluta de que vão fazer acontecer independente do que aparecer no caminho. E é essa certeza incondicional que programa o subconsciente para manifestar inevitavelmente. Bob Proctor guardou o melhor ensinamento para o último ponto. E quem entende isso, quem aplica isso, quem internaliza isso, transforma a vibração em manifestação tangível de forma inevitável. O que separa quem sonha de quem conquista está no próximo ponto. Prepare-se porque sua realidade financeira nunca mais vai ser a mesma depois disso. Chegamos ao ponto que Bob Proctor mais enfatizou durante toda a sua vida. Resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Tudo que você vê na sua vida financeira agora, cada número na conta bancária,
cada oportunidade que aparece ou não aparece, cada resultado que você conquista ou não conquista, tudo isso é apenas o reflexo físico da vibração que você está emitindo. Não é sorte, não é acaso, não é injustiça do universo, é lei da vibração operando com precisão matemática. Quando sua frequência interna está alinhada com a abundância, quando você vibra consistentemente em prosperidade, quando seu subconsciente está programado para a riqueza, a manifestação é inevitável. Não é questão de se vai acontecer, é questão de quando vai acontecer. Porque a lei da vibração não falha, ela responde sempre. O problema nunca foi a lei. O problema sempre foi a aplicação inconsistente, a vibração dividida, a frequência contaminada por dúvida e medo. Existem sinais claros de que sua frequência está alinhada corretamente. Primeiro, você sente paz, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Não é ansiedade disfarçada de esperança. É certeza tranquila de que está vibrando certo e que a manifestação é inevitável. Segundo, oportunidades começam a aparecer sem você forçar. Pessoas certas aparecem, conexões acontecem, ideias surgem. Porque quando sua frequência está correta, o universo conspira através da lei da atração para trazer o que corresponde à sua vibração. Terceiro, você age com facilidade crescente. Não é esforço desesperado, é fluxo natural de alguém que está alinhado com o próprio propósito. Bob Proctor sempre ensinou que gratidão é o amplificador mais poderoso de vibração. Porque quando você é genuinamente grato pelo que já tem, por menor que seja, você vibra em abundância. E vibração de abundância atrai mais abundância. Mas quando você vive em carência mental, focando no que falta, reclamando do que ainda não chegou, você vibra em escassez. E escassez atrai mais escassez. É lei, é matemática vibracional, é como funciona o universo. Milionários praticam gratidão diariamente, não porque são ingênuos ou porque querem fingir que está tudo bem. Praticam porque entendem que gratidão muda a frequência instantaneamente. Você pode estar num dia difícil, com desafios enormes, mas se você para e conscientemente vibra gratidão por 3 coisas específicas, sua frequência muda. E quando sua frequência muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus resultados mudam. Tudo começa com a frequência. Múltiplas fontes de renda não são sorte. Não são apenas estratégia financeira inteligente. São consequência natural de vibração de abundância. Quando você pensa grande consistentemente, quando age como milionário em cada decisão, quando mantém frequência alta independente de circunstância, você naturalmente começa a ver oportunidades em múltiplas direções. Seu cérebro, programado pela repetição do seminário mental, identifica possibilidades que antes eram invisíveis. E você age nessas possibilidades porque vibra em certeza ao invés de vibrar em medo. Agora, sobre tempo de manifestação, porque muitas pessoas perguntam por que alguns manifestam rápido e outros demoram anos. A resposta é simples, mas profunda. Velocidade de manifestação depende de limpeza de frequência. Se sua vibração é límpida, sem dúvida, sem medo, sem interferência, a manifestação acontece rápido. Mas se sua vibração oscila, se você duvida hoje e acredita amanhã, se você vibra abundância de manhã, mas escassez à noite, você está criando interferência. Interferência atrasa manifestação. A Bíblia ensina em Marcos, capítulo 11, versículo 24, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes. Não crede que vai receber algum dia, talvez. Crede que já recebeu. Isso é vibração no tempo presente. É frequência de alguém que não está esperando manifestação futura. Está vibrando na certeza de manifestação presente.
E quando você vibra como se já tivesse, o universo precisa corresponder, trazendo fisicamente o que você já tem vibratoriamente. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que você precisa pensar em termos certos. E termos certos não são termos de espera, são termos de posse presente. Milionários não pensam, vou ser rico. Pensam, eu sou rico agora em vibração, e a manifestação física é apenas questão de tempo. Essa mudança sutil de linguagem interna muda tudo. Porque seu subconsciente responde ao que você declara no presente, não ao que você espera no futuro. Agora me responde. Você está manifestando ou está esperando permissão para manifestar? Porque a maioria das pessoas está vibrando em modo de espera, esperando sinal, esperando aprovação, esperando condição perfeita. Mas manifestação não funciona com espera, funciona com vibração ativa no presente, com decisão firme agora, com ação consistente hoje, com frequência limpa mantida independente de qualquer validação externa. Aqui está a metáfora final que vai selar tudo na sua mente. Manifestação é como sinal de rádio. Existem milhares de estações tocando simultaneamente, mas você só ouve a estação que sintoniza. Se você sintoniza na frequência de escassez, vai ouvir música de escassez. Se sintoniza na frequência de abundância, vai ouvir música de abundância. A música já está tocando, as oportunidades já existem. A prosperidade já está disponível. Você só precisa sintonizar a frequência certa. E quando sintoniza, a música toca automaticamente. Você não precisa forçar a abundância. Quando sua vibração está alinhada, a abundância é automática, é natural, é inevitável. Porque você não está tentando atrair algo que está fora de você. Você está manifestando externamente o que já é internamente. E quando há alinhamento total entre quem você é vibrando e o que você faz agindo, a lei da vibração responde com manifestação correspondente. Sempre, sem exceção. Turn News. Conclusão transformadora. E agora você conhece a verdade completa que Bob Proctor ensinou durante 60 anos e que separa para sempre quem sonha de quem realiza. Pensar grande não é arrogância quando você age, não é fantasia quando você vibra certeza, não é ilusão quando você programa o subconsciente diariamente através do seminário mental. Pensar grande é obrigação da sua mente que foi criada para o infinito. É respeito ao potencial que Deus colocou em você. É alinhamento com a lei da vibração, que governa toda a manifestação neste universo. Começar pequeno não é mediocridade quando você vibra abundante. Não é limitação quando você trata cada passo como o milionário trata. Não é fracasso quando você celebra progresso ao invés de lamentar distância. Começar pequeno com frequência de bilhões é sabedoria, é estratégia. É prova de que você entende que manifestação é processo, não evento. Que riqueza sustentável se constrói com fundamento sólido. Que império começa com tijolo colocado com excelência. Agir como milionário antes de ser milionário não é fingimento quando você reprogramou o paradigma. Não é mentira quando você mudou a vibração internamente. Não é ilusão quando você vive essa identidade em cada microescolha diária. Agir como milionário é reconhecer que você precisa ser antes de ter. Que identidade precede manifestação? Que frequência determina a realidade física? Sua mente foi projetada por Deus para o infinito, não para contas do mês. Suas mãos foram criadas para construir impérios, não para sobreviver em mediocridade. E sua vibração, quando alinhada corretamente através de pensamento expansivo, ação consistente e frequência de abundância, determina exatamente o que você manifesta nesta vida. Você não é vítima das circunstâncias. Você é criador consciente através da sua frequência vibracional. A partir deste momento, você não está mais paralisado pela falta de preparo, porque entendeu que milionários começam despreparados.
Você não está mais limitado por pensamentos pequenos, porque descobriu que sua mente foi feita para a grandeza. Você não está mais vibrando em escassez enquanto constrói, porque aprendeu que frequência de abundância precede manifestação de riqueza. Você pensa sem limites, age sem desculpas, vibra sem escassez. Essa é a tríade que Bob Proctor ensinou. Essa é a frequência dos milionários. E agora ela é sua.